No diálogo de hoje, nós vamos conversar com uma professora. Ela é mestre, ela é doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Mas ela atualmente é professora do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Ceará e é doutora, professora de Histórias. Mas nós vamos falar hoje sobre história por um outro caminho. Porque o normal seria trazer livros de história, objetos históricos, museológicos ou museográficos. E hoje nós vamos conversar, vejam, com uma pessoa que nos trouxe, porque os objetos pautam a conversa, e essa pessoa nos trouxe uma ampulheta com uma feminilidade, é quase um objeto estético e não uma ampulheta tão feminina. Ela nos trouxe Alice no País das Maravilhas, mais feminilidade ainda, e nos trouxe ainda uma caixinha vazia, uma espécie de caixa de Pandora que eu não sei do que a imaginação vai fazer sair daí, e nos trouxe para completar isso aqui. Nos trouxe um absorvente íntimo. Minha gente, eu vou conversar com uma mulher. Kênia Rios. E a Kênia? É lindo a gente conversar com uma historiadora, com uma doutora, uma mulher da academia, mas que teve a sensibilidade de trazer essas coisas tão inusitadas. E eu vou começar, Kênia, pelo mais inusitado. Eu vou começar pelo absorvente íntimo. Queria que você fizesse essa associação, porque trouxe... Eu tenho a minha. Você prefere que eu faça a minha ou você quer fazer a sua? Se quiser começar... Bom, eu trouxe a minha o seguinte. Primeiro me ocorreram duas coisas. Uma historiadora que traz um absorvente íntimo. Então eu comecei a pensar, primeiro, na relação que a história é construída por alguém e que, portanto, o pesquisador está imiscuído com a história, ele absorve a história, ele também está se construindo quando pensa a história. Ele é um absorvente. O papel do observador ativo, essa neutralidade da história que não existe, você está sempre imerso no universo que você pesquisa, assim como o absorvente está imerso no local onde ele penetra. Foi essa a primeira observação. E a outra questão da feminilidade mesmo, que se existe uma história feminina, se o olhar feminino da história, se o útero, se a vagina são constituintes de história quando olham o mundo. Eu acho que sim. Na verdade, a minha relação foi bem mais direta. Eu pensei foi no fluxo menstrual mesmo. E como isso constitui a relação com o tempo, né? Quer dizer, na verdade, as mulheres, e como nós vamos falar muito da relação da história com o tempo, os objetos têm muito a ver com isso. O fluxo menstrual, ele dá para a mulher a relação total com o tempo. A gente tem um controle muito maior do tempo do que os homens. Isso tem, inclusive, um grande historiador chamado Michelet, ele tem um texto chamado A Flor em Sangue, que ele diz isso, que, quer dizer, num certo sentido, as mulheres, nessa relação com o tempo, por isso elas, às vezes, exercitam o poder de uma forma mais coerente, mais forte, porque a gente tem o domínio maior do tempo. Vocês têm o demarcador claro da passagem do tempo, que está no corpo. O nosso corpo, dia a dia, nos fala e nos assegura do tempo. Que o tempo passa, que o tempo está, que o tempo é, que aquele dia é o dia, que a lua é tal. Então, a gente tem uma relação muito imediata. E no caso das mulheres... E a gente se renova também, porque sim. o fluxo menstrual, ele renova todo o sangue, né? Então tem essa relação também de renovação e de dor, porque também não é fácil. De perda também. E de perda. De frustração, porque a menstruação é também uma frustração da natureza, né? Você se prepara para algo. Exatamente. Esse algo não acontece, que é a fertilidade, que é a fertilização, e há uma perda. Exatamente. Mas eu estava me lembrando outra coisa, no caso de vocês, é que, no caso da mulher, é que ela também, ela nasce com um determinado número de óvulos, não é? Então há uma certa previsibilidade de quantas vezes menstruará, não é?
Claro que daí tem a gravidez, que pode mudar isso e tal, e os fenômenos que ocorrem para desequilibrar isso. Mas então também é um processo de finitude, é como se você recebesse um patrimônio e esse patrimônio fosse se desfazendo. Que isso também dá a medida do tempo na vida da gente, é também a medida do tempo. Então, mês a mês, o corpo te diz o que é, te diz de você, sem falar da TPM, né? Se Você sabe logo. Se eu pegar isso aqui, Os que tá homens aqui que dentro, estão por perto já sabem. já sabe. Se eu pegar aqui por perto, eu inviabilizo esse. Mas eu posso, né? Pode, eu não eu vou viabilizo mais. porque Se preocupe não, que eu não vou mais usar não vai mais não. usar, né? Porque eu vou tocar e vai Esse sujar, não é? Mas para que a gente possa entender do que nós estamos falando, porque estava num envelope aqui, muito bonitinho, um invólucro, melhor dizendo, mas aqui nós temos para mostrar a vocês que é um absorvente mesmo. Olha aqui. E em relação ao que eu disse, Kênia, em relação ao que eu disse, essa história, se há um olhar da mulher para a história, mas mais do que isso, se há gênero na história, essa é a pergunta, e a outra questão é se há um historiador que não seja absorvente íntimo. Isso é mais difícil. Eu acho difícil que exista um historiador que não seja absorvente, porque você só consegue ser historiador. Isso não é da formação e nem do certificado que você recebe quando terminou. Isso é outra coisa, né? Isso do ser historiador tem que ser absorvente, senão não dá certo. E essa coisa de se existe uma história, tem uma historiadora que eu gosto particularmente, que é a Michelle Perrault, ela é francesa, e ela tem umas reflexões muito interessantes. Tinha que ser Rósio, né? Tinha que ser Rósio, o mundo, e eu estava imaginando aqui nosso que mundo é Rósio. O historiador, a mulher usaria em outro lugar, mas enfim, o historiador teria que usar isso na cabeça, né? No olhar, né? Para dizer, eu absorvo, né? Absorvo o mundo. É esse ponto que eu queria que você explicasse. Então, mas isso, e aí, voltando para a coisa da história feminina, eu acho que é uma coisa muito difícil. Existe a história das mulheres, quer dizer, história de gênero, que, enfim, se diz muito de história de gênero, eu prefiro chamar, à luz da Michelle Perrault, história das mulheres. Porque também é um desafio muito grande, porque a gente precisa criar novos códigos. A gente tem um roteiro para pensar o mundo que é muito a partir dos códigos masculinos. Quer dizer, mesmo quando a gente faz a história das mulheres, os códigos são masculinos, são sempre masculinos. Quer dizer, é a mulher no trabalho, é a mulher saindo de casa, é a mulher emancipada. Então, o que é mesmo da mulher? Pois é, eu estava dizendo o seguinte, mesmo quando você não está falando sobre... Quando o objeto não é mulher, você está falando uma coisa maravilhosa, é que quando o objeto é mulher, mesmo assim as mulheres têm, digamos, como é que chama? Categorias masculinas. Mas eu estou dizendo assim, mesmo quando você não está tratando da história das mulheres, você está tratando sobre, como, por exemplo, como você, que tratou, por exemplo, a sua tese era sobre a seca de 32, os campos de concentração. Tem um olhar feminino. Mesmo é um olhar feminino? Exatamente. Ou não? Eu não tenho dúvida sobre isso. Quer dizer, o que me incomoda, o que me interessa, o que me chama a atenção, isso tem, né? Quer dizer, quando eles me falavam quando eu entrevistei os remanescentes, pessoas que estiveram nos campos de concentração, e eles me falando do sofrimento, me interessava, por exemplo, quando eles me descreviam a roupa, né? Quer dizer, eu queria saber do traje, eu queria saber da roupa que eles estavam vestidos. A memória feminina também, ela é muito trajada, ela é muito travesti, ela fala da roupa. Todas as mulheres que eu entrevistava, que eu entrevistei até hoje, a maioria delas, quando ela vai dizer de algum acontecimento, ela diz assim, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um vestidinho cheio de florzinha e um tamanquinho vermelho ou um tamanquinho azul. Então, isso de dizer da roupa, de dizer de como estava, de como naquele dia ela se vestia, de como naquele dia ela se constituía esteticamente, isso é importante para o olhar feminino. Então, quando se constitui a memória feminina, elas falam disso, e isso me interessava profundamente. Às vezes nem o mais importante para mim não era exatamente a grande questão, a falta da comida, senão me interessava, e eu achava muito legal quando eles diziam, era um avental vermelho, era um avental vermelho.
Eu dizia um avental vermelho, isso é fundamental. Que a memória do avental seja vermelho quando você está tentando traduzir um momento de infernal. Então o avental tinha que ser vermelho e a ideia mesmo... Que aí você está trabalhando mais no campo do simbólico mesmo, da versão, eu acho não é? que isso Claro, tem tudo a é ver versão, com... né? Mas Tudo é versão. Inclusive os documentos. Tudo é versão e invenção. É versão e invenção. Olha, nós estamos falando aqui, conversando hoje no diálogo, com a professora Kênia Souza Rios. Ela é autora deste livro, foi outro objeto que ela trouxe e ao qual ela se referiu agora há pouco. É um livro chamado Campos de Concentração no Ceará, Isolamento e Poder... Conta aqui. Isolamento e Poder na Seca de 1932. Não sei se as pessoas sabem desse episódio. Os flagelados, não é, na seca de 32, que foram confinados em várias cidades, inclusive no Ceará, nos chamados campos de concentração. E a expressão é da época, 32, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo do fenômeno do nazismo. Interessante isso, né? Isso é bem... Campos de concentração. Será que o Hitler falava português? Ele conhecia o e Ceará, conhecia né? o Ceará? Pode Seria ser. genial. Uma peça maravilhosa. Ela começou viajante. Ela está imaginando o Hitler visitando no o senador Ceará. Pompeu, ou o Pirambu, É. e dizendo, boa ideia, vou fazer isso com os judeus também. Que tal, né? Que tal experimentar isso lá? E aí é isso, mas nós estamos aqui mostrando uma autora de uma tese, uma doutora, e mostrando ao mesmo tempo esse objeto tão estranho para nós, homens, que não faz parte dos nossos hábitos, não é? Que é um absorvente íntimo e conversando sobre isso, sobre como a história pode, como o historiador tem que ter um absorvente íntimo no olhar. Isso é possível No não ter? juízo, né? No juízo. Hein, Kênia? Eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, você tem que ser tomado pelo tema. Eu acho que tem que ser absorvido, isso eu digo muito para os meus alunos. Eu falo, olha, não adianta você escolher um tema que está faltando. Eles dizem assim, esse daqui ainda não foi... A professora tem uma lacuna na historiografia cearense. Eu digo, não adianta você ir por aí, né? Você tem que ser tocado ali. É a ideia de se afetar, né? Quer dizer, você tem que se deixar afetar. A ideia do afetar vem do afeto, então tem que ter afetividade, você tem que ter uma relação muito maior, porque vai chegar num momento, eu digo, chega um momento da pesquisa que se você não tem a relação do afeto, quer dizer, se você não foi afetado pelo seu objeto, você vai achar aquilo dali insuportável, né? Você não vai mais querer saber daquilo, então defende e nunca mais olha. E é perigoso a gente falar disso, de absorção, fazendo essa metáfora do absorvente com a história, porque a gente sempre tem a ideia de que, o senso comum, né? De que o historiador é alguém isento, não é? Que não se envolve com o seu objeto, nem com a sua pesquisa, não intervém. É alguém que tem um metron e vai passar tudo por esse metron e o que escoa é algo puro. Isso aí é impossível, né? Porque a gente é gente, né? E gente, como diz o Caetano, é outra alegria. E a gente está absolutamente envolvido. A própria escolha do tema, né? A própria escolha, o que você escolhe para pesquisar, se é que você quer mesmo fazer essa relação mesmo afetiva com o tema, tem absolutamente a ver com você. Não tem jeito, não tem jeito. Você vê os meninos, professora, eu quero estudar movimento operário. Quem é você? Meu pai era sindicalista, ou eu venho do movimento estudantil. Você está sempre se pesquisando, né? Exatamente. Si. Exatamente. É sempre uma escrita de si. É sempre, em certa medida, autobiográfico. É sempre uma escrita de si. Isso eu não tenho... E no seu caso, aqui, onde é que está? Deixa eu colocar dentro do livro dela o absorvente. Olha a metáfora. Onde é que eu estou, né? Onde é que está o absorvente? Onde é que está o sangue dessas mulheres aqui dos campos de concentração? Onde é que se juntam e desaguam numa grande foz do seu próprio sangue, da sua própria dor, da sua própria cólica? Exatamente. Inclusive, eu entrevistei como parte, não dos campos de concentração, mas uma coisa que me intrigava sempre, não sempre, mas a partir de um determinado momento, era isso de Fortaleza ser feita por gente que vem do sertão. E um dos entrevistados da minha pesquisa, aliás, dois, um é meu tio e o outro é meu avô, né?
Então, são pessoas que viveram todas essas dores e que me falavam, eu sempre ouvi essas histórias, né? Quer dizer, de migração, de flagelo, de luta pela sobrevivência. Mas eles participaram como desse processo? Não nos campos. Não nos campos de Não concentração? nos campos de concentração, mas como mas retirantes. de notícia, como retirantes? Como retirantes, de saber disso em algum momento, enfim, de contar os horrores de alguma memória, memórias da seca de um modo geral, é sempre muito difícil. E é né? interessante saber, por exemplo, você que está aí, pode achar que é um assunto que já está no passado, 32, etc., mas o passado é transhistórico, depende do olhar que a gente faça sobre ele. Veja, a própria constituição da cidade de Fortaleza, quer dizer, nós somos filhos dessa gente. Nós somos. Né? Primeiro, Fortaleza é uma cidade emigrada do sertão, do ponto de vista da sua demografia, não é? E depois, quer dizer, os bairros, o próprio Pirambu, porque quando a seca acabou, não é, e tal, naquele período, as pessoas ficaram aqui, construíram os bairros. Então, essa periferia, não é, do chamado centro, ela é fruto dessa imigração. Nós somos bisnetos, tataranetos dessa gente. Sempre. Essa semana mesmo me perguntaram isso. O que é o fortalezense? Eu falei, o fortalezense nós somos híbridos. Não dá para dizer, né? Onde é que termina o sertão, começa a cidade. Nós somos essa mistura mesmo, né? É preciso responder, primeira, segunda, terceira ou quarta geração, somos todos filhos de retirantes. Então... Eu tenho um texto meu que eu digo que Fortaleza é sertão-mar, né? Sertão-mar. É isso. Né? Lembra sertão-mar. Não dá nem para a gente usar mais o i, sertão e mar. É sertão-mar. Está tão misturado que eu acho perfeito isso que você fez. E é interessante... já não me lembro mais o que eu ia dizer, mas era interessante o que eu ia dizer. Estou aqui empolgado com o absorvente. Mas é bonita essa metáfora do absorvente. Mas eu ia dizer outra coisa. Já sei. É que Fortaleza, talvez por causa disso, Fortaleza seja às vezes tão maltratada do ponto de vista histórico. Primeiro que é uma das cidades mais recentes, né? Se você comparar com Aquiraz, com Aracati, etc., é mais recente. Mas, do ponto de vista da modernidade, Belle Époque, etc., ou colonial. Mas, talvez porque as pessoas não tenham ideia de pertença. E aí Fortaleza talvez seja tão maltratada do ponto de vista da preservação. Nós somos bem desterrados. É como quem diz assim, não é a minha cidade. Eu sou mesmo do Jaguaribe, eu sou mesmo de Crato. Isso aqui não é meu. Acho que o sentido de pertença se torna mais complicado em função da migração. Será? Eu acho que sim. Acho que faz muito sentido isso aí que você está dizendo. É um sentimento de desterro, né? De que a gente está num outro lugar sempre. Mesmo nascendo aqui, por exemplo, eu nasci aqui, mas é uma sensação de que a cidade não é exatamente minha. A gente está sempre isso, procurando, né? quem é mesmo que é daqui, né? Talvez por isso a gente pergunte, ou essa jornalista tenha me perguntado, quem é de Fortaleza, quem é o fortalezense afinal. Engraçado isso. Tem a ver, talvez, com esse negócio do judeu errante, com ir embora. A gente gosta muito de se mexer. Mas isso não é só do fortalezense, né? Não. É do cearense, né? Cearense, eu digo uma peça minha que eu digo, o cearense tem um frivião, e vai espalhar sua terra noutras terras, no desterro. Mas, engraçado comigo, eu me sinto tão fortalezense. Eu fiquei, a coisa que mais me doeu hoje ouvir você, foi você dizer assim, mesmo nascendo aqui, às vezes não tem um sentido de pertença. Porque aí tem a ancestralidade, as informações do seu avô, a emoção das músicas que a sua mãe cantou quando te acalantava, que vem do sertão, que vem do outro imaginário, não é? Também tem isso, né? Eu acho que tem isso, mas também eu acho que o que mexe um pouco com esse sentimento, eu acho um pouco essa sensação de que a cidade não é minha, é que também às vezes a cidade é muito preparada para o turismo, ou para os que vêm para os outros. É muito para inglês ver. Inglês, italiano, português ver. Então, não é exatamente para a gente. Então, os projetos estão muito mais preocupados com os que vêm do que com os que estão. Então, fica um pouco difícil, às vezes, você... É uma coisa que a gente tem que mudar, não sei. Porque não está para nós e está para uma coisa falsa que é o turismo... esse turismo de fachada. Então tudo é para turista. Quer dizer, você vê as políticas públicas, ou os caras que vão falar, eles dizem, porque o turista que vem para cá deve ser bem recebido, porque o turista...
Pô, e nós, né? Fico me perguntando, e nós que estamos aqui, que a gente vive aqui todo dia. E... É porque você trouxe a conversa para o campo do social, e tem toda a razão, mas eu estava falando mais no sentido assim, sei lá, de alma, de ânima. Eu me sinto tão cearense. Acho uma cidade tão projetada. Claro que não existe nada, o olhar da gente é que define as coisas, mas o meu olhar é que uma cidade plana, quadriculada, com uma certa previsibilidade, angular. Isso me encanta. Eu acho a cidade muito masculina. Você acha, não? Eu acho Brasília uma cidade feminina, mas Fortaleza eu acho tão masculina. Quadradinha, né? Toda cheia de ângulos. Toda... Certinha, né? Pode ser, eu não tinha pensado sobre isso, mas pode ser. É óbvio que essa categoria masculinidade ligada à simetria e etc. é algo meu, não tem nada a ver, não é um valor ontológico, né? É um valor sempre pessoal. Mas que faz bastante sentido. Ou seja, os homens são mais quadrados. Olha a conotação, quadrado no sentido de eu acho racionais, que etc. Mulher é uma coisa feita de curvas, né? Em todos os sentidos. Então, pois é, acho que a gente prefere as curvas mesmo, as esquinas. São mais perigosas, né? Sempre. Mais perigosas. Numa curva, a gente pode bailar na curva. Claro. Como também nas esquinas também, a gente pode... Você vai numa esquina, você não sabe o que você vai encontrar. É óbvio, é sempre E a imprevisível. curva às vezes te ajuda um pouco, né? Pelo menos ameniza o susto. Facilita. Mas olha outro símbolo aqui que eu estou associando com feminilidade. Eu só me lembrei, sabe de quê? Ela me trouxe uma caixa. E eu, pensando numa historiadora, disse, pô, ela vai trazer dentro dessa caixa, tem alguma coisa? Veja que lindo, parece assim uma criança do século XVII, né? Por aí. Século XVII. Eu pensei até que fosse Mozart, mas não é, não estou vendo aqui nenhuma referência a instrumentos, é só livros, pena, não tem nem a partitura. Deve ser uma criança da época de Mozart, por aí. Mas, enfim, 17, ou depois, século XVII, século XVIII. Mas, enfim, dentro dessa caixa, olha o que tem. Nada. E eu me lembrei, já que estamos falando de feminino, me lembrei de outro símbolo feminino, que alguns fazem associação com a própria vagina, que é a caixa de Pandora. Né? Aquela caixa que você abre e nascem as coisas, né? O útero das coisas. Você que provoque, não me provoque. E se provoque agora. Bom, você se provoca muito mais do que eu. Na verdade, eu trouxe, primeiro porque eu achei muito bonitinha, né? Foi o principal motivo, eu acho ela muito bonita. É linda. Bom, inclusive uma grande amiga que me deu, a professora Sulamita, e eu achei tão bonitinha. Mas a partir de quê? O que você faria? Que isso associações? É uma coisa... Que sentidos você emprestaria ao fato de trazer isso? Eu acho que, bom, já que estamos falando disso, de ser fêmea, eu acho que a primeira coisa é só uma mulher traria um objeto que acha bonito. Ou uma mulher, ou isso é um sentimento muito feminino. Isso de achar as coisas bonitas e achar que isso é tão importante que às vezes desdobramentos outros nem sejam tão necessários. Às vezes... Ser bonito basta. Ser né? bonito basta. Ser bonito, ser belo, encantar. Puxa, a casa da gente, não a gente ter nenhuma prepara... serventia e não ter nenhuma ligação, conexão com sentido. Não precisa disso. Eu adoro o inútil bonito. Adoro isso. Acho, inclusive, que as coisas mais inúteis tendem a ser mais belas, porque as que têm funcionalidade imediata, a gente tende a procurar a função e não a beleza. Então, eu acho bonitinho, né? E, bom, eu adoro caixas. Mas é mais bonito. Adoro caixas. E você está ratificando isso, Kênia, porque, veja, dentro da caixa não tem nada. Se você pusesse alguma coisa aqui, ela teria uma serventia, ela teria uma utilidade. É uma caixa para guardar não tem, não. papéis, essa é etc. bonita. Essa é só para ser bonita. Essa é para ser bonita. Tem uma frase linda do Nelson Rodrigues que diz assim, uma mulher bonita, uma mulher linda, nada mais do que isso, simplesmente linda, já presta um serviço de utilidade pública. Então eu pego aí a mulher e ponho com as coisas. Né? Qualquer coisa bonita. Não precisa ser uma pessoa bonita, uma mulher. Pode ser um homem bonito, pode ser uma caixa bonita. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu acho que a beleza é fundamental. Não essa beleza, às vezes a gente diz essa palavra, as feias que me desculpem, que é o poema do Vinícius, né? As feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Isso, claro, as pessoas se apropriam disso e ficam
discriminando... Procurando padrões. Padrões, né? dizendo essa aqui é feia e essa é bonita. Não, é no sentido amplo das coisas, né? Aquilo que você acha bonito. Porque a beleza não está nos objetos e nem no olhar de quem olha os objetos. Se a beleza estivesse nos objetos, a beleza, em todo mundo que olhasse para os objetos, descobriria beleza. Se ela estivesse no olhar de quem olha, para onde esse olhar bonito olhasse, veria beleza. A beleza está entre. Né? A beleza está no intermeio. Você acha que não no tem entremeio. o belo? Hein? Você acha que não tem o belo? Eu acho que a beleza está no entremeio. No entremeio. Naquele objeto que você olha e no meu olhar, determinado aí pela cultura, pelos padrões, pelas informações. Ou você acha que há uma ontologia da beleza? Não, Isso é belo, inquestionavelmente belo, ponto final. Todo mundo olhará e dirá é belo. Não, acho que não. Acho que Poderá isso dizer não até tem. por um determinado tempo. As temporalidades, as mentalidades, muda tudo. mas vai mudar. Tudo muda. Aquilo que era arte num século era uma coisa, algo que o que era bonito, não é verdade? Eu acho. Concordo plenamente. Eu só acho que tem coisas... Agora, é óbvio que depende de cada um, né? Quer dizer, a experiência estética de cada um é que define o que é bonito. Mas isso é interessante. Quer dizer, existe uma harmonia, eu acho que existe uma harmonia no mundo. Existe uma certa ordem. Não sei exatamente como explicar isso, mas quando as coisas estão fora do lugar, a gente... Mas isso também não é determinado por uma mentalidade, Acho que por uma sim. temporalidade? Acho que... Por enquanto? Eu acho. Acho que é sempre por enquanto. Mas eu acredito também que os objetos impõem uma certa força na definição. Quer dizer, não é apenas eu que digo isso é bonito, isso é feio, mas eles também estão nos dizendo algumas coisas. Eu acredito mesmo numa certa relação de diálogo sempre. Eu acho que a gente não tem tanto poder assim. Por isso que eu coloquei no meio. É no meio. Aí no entremeio. Pronto, eu gosto do meio. A beleza está no entremeio. O meio é o que define as coisas. Adoro o meio. E estamos aqui nesse diálogo, nesse entremeio. Eu, Ricardo Guilherme, e a professora Kênia Souza Rios, da Universidade Federal do Ceará, historiadora, no nosso diálogo. E eu aproveito para dar o nosso e-mail. Agora o programa tem e-mail. Chama-se Diálogo, que não é diálogo. Já falar e-mail. Dialogo, né? Seria, porque não tem um acento. Tudo minúsculo, claro. Dialogo, @tvc... Não, TV Ceará, que é TV Ceará, .ce.gov.br. Está aqui escritinho. É porque a gente diz com acento, mas vocês sabem que é sem acento. Diálogo, tvceará.ce.gov.br. E é este programazinho, Diálogo, no qual a gente vai fazer um pequeno intervalo para voltar dialogando com a professora Kênia Rios. Daqui a pouco a gente volta. Este e... Eu estou aqui com um absorvente íntimo, mas eu estou conversando não é com uma sexóloga, nem com uma obstetra, ou sei lá, uma ginecologista. Eu estou conversando com uma historiadora, a historiadora Kênia Souza Rios, autora desse livro Campos de Concentração no Ceará, sobre aquele processo de isolamento que os flagelados da cerca de 32 sofreram nas mãos aqui dos poderes públicos para evitar aí a contaminação da cidade de Fortaleza, criaram uma espécie de cinturão em volta de Fortaleza e em muitas cidades do Ceará para evitar que as pestes, as doenças, enfim, que os pobres, piolhentos e sujos não viessem contaminar, não é? É um processo de higienização que já vinha do passado, vinha do século XIX, sempre houve, né? É muito antes do século XIX. Mas aqui no Brasil estou me lembrando daquele processo no começo do século XX, né? Com a derrubada ali no Rio de Janeiro dos cortiços e tudo isso, né? Mas Kênia, ela nos trouxe hoje, a Kênia, além de um absorvente íntimo, fizemos aqui no primeiro segmento uma relação entre absorvente e história. Então, sempre falando de metáfora, trouxe uma caixa vazia, onde ela disse o sentido é apenas ser bonito.
e nos trouxe Alice nos País das Maravilhas. Ela trouxe também uma ampulheta, mas eu queria mudar o rumo da prosa. Porque a ampulheta, talvez ela vá falar sobre o tempo, sobre o historiador. Eu queria tirar um pouco, vamos ver se eu consigo tirar um pouco, mais ainda, o tapete dela, no bom sentido, de tirar ela desse universo tão acadêmico. E, aliás, ela já está se comportando muito bem, está me satisfazendo enormemente.